Assim, hoje em dia, para câncer de próstata, a gente tem diversos tratamentos, né? Desde cirurgia, radioterapia, terapia focal, que passa pelo HIFU, pela crioterapia. A gente tem apenas observação, você não precisa, às vezes, fazer nada. Então, depende, basicamente, do paciente e da doença, né? Então, se você tem um paciente jovem, com uma expectativa de vida alta, que tem poucas comorbidades, que tem um risco cirúrgico baixo, né, é um paciente que seria um candidato ideal para um procedimento cirúrgico, basicamente, né? Se você tem um paciente que tem uma doença num volume muito baixo, que a gente considera, por exemplo, hoje em dia, diagnosticado como uma doença indolente, um câncer de próstata indolente, isso existe para câncer de próstata, né? Porque às vezes quando a gente fala a palavra câncer, a gente assusta, falando todo câncer deva ser retirado, ou extirpado, ou tratado de alguma forma. Mas o câncer de próstata ele tem essa particularidade que ele pode, desde um espectro é muito grande, ele pode desde sair de uma doença muito pouco agressiva, né, que o paciente vai morrer com a doença e não da doença, até um tumor eventualmente agressivo que possa, né, se disseminar em pouco tempo. Então, essas doenças, hoje o esforço do urologista é tentar identificar esses tumores que são indolentes, basicamente, para você, às vezes, até evitar a carga de efeitos colaterais que o tratamento vai trazer, né? Independente do tratamento que você for fazer, ou cirurgia, ou radioterapia, ou terapia focal, você tem um risco de ter efeitos colaterais decorrentes do tratamento, né? E esse risco ele não é baixo, basicamente. Então, eu acho que a terapia ela depende do paciente, né, e depende da doença em si, né? Então, isso tem que ser avaliado basicamente pelo especialista em si e tentar identificar um tratamento que mais se adequa ao paciente e à doença. Se um paciente é muito jovem, né, diagnosticou cedo, tem uma doença relativamente agressiva, está localizada ainda, mas agressiva, tem uma expectativa de vida alta, tem um risco cirúrgico baixo, acho que você tem que investir ao máximo em termos de propor a maior possibilidade de cura para esse doente. Nem que seja terapias combinadas, você faz cirurgia, após faz radioterapia, combina hormonioterapia. Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. No caso, se você pega um paciente mais idoso, que é cardiopata, que já é revascularizado, já teve infarto e tal, provavelmente esse paciente ele não vai morrer da doença, né? Então, talvez você tenha que ser menos agressivo possível, né? Porque se você for propor o mesmo tipo de tratamento, você vai propor uma cirurgia para um paciente mais idoso, ele tem um alto risco de complicações durante o procedimento cirúrgico, né? Ele tem um alto risco de ficar incontinente. Então, assim, ele vai viver os últimos anos da vida dele com uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, isso tem que ser pesado realmente a indicar o tratamento. Se eu entendi bem, o senhor está tomando medicação e foi proposto para o senhor ou continuar tomando medicação para conseguir urinar melhor ou fazer a cirurgia, é isso? Essa é uma grande questão que nós temos, porque tradicionalmente sempre o tratamento foi fazer a cirurgia. E alguns anos atrás surgiram as medicações, tanto a finasterida como a dulosterida, que diminuem o tamanho da próstata, e outras medicações que dilatam o canal, que fazem com que o paciente consiga urinar melhor, porque você aumenta o diâmetro do canal e com isso a urina passa com mais facilidade. O grande problema é que essas medicações muitas vezes têm que ser utilizadas para o resto da vida, ou por um tempo bastante prolongado. E essas medicações muitas vezes elas têm primeiro um custo, e segundo, elas vão melhorar em certo modo, em certa quantidade, essa eliminação de urina, o fluxo da urina, etc. Então, muitas vezes o paciente percebe que ou a medicação não faz o efeito desejado, quer dizer, o fluxo de urina continua muito lento, ou ele já está há tanto tempo tomando e ele já não quer mais continuar dessa forma, ele quer um resultado mais definitivo, aí nós passamos para a cirurgia. A questão da cirurgia é que ela não é obrigatória. Se o senhor não operar, desde que a gente faça alguns exames de controle de rotina e esses exames mostrarem que nada está acontecendo de errado, quer dizer, sua bexiga está em ordem, seu rim está em ordem, essa redução do fluxo urinário não é muito importante, etc., nós podemos manter o tratamento clínico por muito tempo. O
que acontece é que muitas vezes nós encontramos alterações dos exames que falam, bom, a medicação não está respondendo do jeito que eu gostaria, então o melhor é operar. Se o seu médico deu as duas opções, possivelmente os seus exames não mostram nenhuma alteração importante que o leve a indicar fortemente uma cirurgia. Então aí o senhor tem que discutir com ele o que é melhor. Ele tem que discutir se realmente o senhor quer continuar com a medicação ou se o senhor prefere não mais tomar medicação e passar para o tratamento cirúrgico. Lembrando que o tratamento cirúrgico, ele melhora o fluxo urinário, ele é indicado em uma parcela grande dos pacientes, mas ele não é isento de complicações. Ele pode ter sangramento durante a cirurgia, em geral não é muito grande, mas pode ter. Após a cirurgia, você pode desenvolver um estreitamento da região que foi operada, porque a cicatrização daquele paciente foi um pouco exagerada. Algumas coisas podem acontecer, mas na grande maioria dos doentes o resultado é bastante satisfatório. Mas eu sugeriria que o senhor discutisse isso com o seu urologista, que está acompanhando o senhor, e decidisse qual que é o melhor caminho. Uma coisa que tem que ser observada é o seguinte, toda vez que a próstata cresce, ela causa um esforço da bexiga. Então a bexiga é um músculo, né? E toda vez que ela vai sofrendo um esforço crônico, ela tende a se espessar, esse músculo. Todo músculo que é submetido a um regime de estresse, de esforço contínuo, ele tende a ficar espesso. A bexiga, a função dela é de armazenar a urina. Ela tem que ter uma elasticidade para conseguir armazenar essa urina. À medida que ela vai se espessando devido a esse esforço, ela vai perdendo essa capacidade. Então a pessoa também começa a urinar mais vezes por conta disso. Então acorda às vezes mais vezes à noite, além de que muitas vezes não conseguir esvaziar direito. Então, quando a pessoa termina um tratamento e isso não está satisfatório, seria interessante fazer um exame para ver se a bexiga está sob esse regime de estresse, para definir se vale a pena eu continuar ou vale a pena eu fazer a cirurgia. Por quê? Se continuar esse regime de estresse, lá na frente, mesmo o senhor querendo operar, ela não vai voltar mais como era antes. Então, para responder essa pergunta, quando terminou o tratamento, geralmente é bom fazer um exame chamado urodinâmico, que aqui o especialista aqui é o Dr. Sacomani, e que ele vai me informar a força do fluxo, a pressão que essa bexiga está urinando, se ela está sob regime de esforço ou não. Porque se ela tiver com regime de esforço fazendo o tratamento, então não adianta prosseguir com o tratamento, aí tem que fazer a cirurgia. É claro que teria que pesar os riscos, dependendo da idade e tudo mais, mas aí a cirurgia já se torna uma opção. Posso só fazer uma complementação? Essa questão do exame, é aquilo que eu falei para o senhor, que alguns exames vão ser solicitados. Essa evolução da bexiga, que de ficar aumentando de tamanho para vencer a obstrução, isso depende do grau de quanto obstruída a próstata fez o canal ficar. Às vezes essa obstrução não é muito grande e isso demora anos. A gente não sabe. Tem pacientes que isso nunca vai acontecer e tem pacientes que isso ocorre mais rapidamente. Por isso que o seu urologista também está fazendo alguns exames de controle, entre eles ultrassom, etc. A urodinâmica, ela é um exame interessante porque ela consegue dar uma avaliação total da bexiga e da próstata. O problema é que ele é um exame que a gente passa uma sonda pelo canal, uma sonda pelo ânus e conecta no computador. Então ela dá importantes informações, mas ele é um exame invasivo. Então isso tem que ser pesado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, esse exame é opcional, ele não é obrigatório. Então isso vai depender muito de quem está acompanhando o senhor e depender também dos outros exames. Às vezes a gente mantém o tratamento clínico só com base na urodinâmica. Um exame que talvez seja interessante sempre ter é um exame chamado urofluxometria, que é um exame que o senhor urina num frasco e esse frasco registra a velocidade com que o senhor está urinando. Se essa velocidade for muito baixa, aí talvez o urologista fale assim, então vamos fazer uma urodinâmica e eventualmente operar. Se essa velocidade for uma velocidade próxima do normal, talvez ele mantenha o tratamento clínico por mais tempo.